Olá a todos e sejam bem-vindos ao balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de outubro. Estou a tentar gravar este vídeo, como de costume, já fiz várias tentativas a ver se é desta que a coisa corre bem. Vocês já sabem, já conhecem este meu lado um bocadinho perfeccionista e este meu lado que se frustra quando eu tento à viva força que este balanço, no caso este balanço, fique como eu quero e ele começa a não ficar e eu começo a ficar frustrada e a eliminar aquilo que vou gravando. Pronto. Estamos num domingo de manhã fresquinho, tenho algum tempo que começa a reduzir, não é? Com estas minhas tentativas frustradas, começa a ficar cada vez menos extenso. Tenho algum tempinho para falar convosco daquilo que foram as leituras feitas cá em casa durante o mês de outubro e que no total foram 9. Eu consegui concluir 5 leituras, o meu marido conseguiu concluir 4. É certo que o filhote, mais uma vez, não conseguiu concluir nenhuma e duvido que em novembro isso aconteça. Oxalá que em dezembro ele consiga concluir a leitura que traz agora em mãos e que vai mesmo muito no início. Foram então 9 leituras que foram feitas cá em casa durante o mês de outubro. E antes de falar delas, eu quero, como é óbvio, aproveitar este início do vídeo para agradecer-vos mais uma vez vocês terem participado no projeto Outubro Hispano-Americano. Sei que houve muita gente que o fez, sei que houve muita gente que partilhou inclusive no Instagram essas mesmas leituras, mas eu quero, se não for pedir muito, acho que não é, que vocês aí embaixo nos comentários me contem tudo, se conseguiram ler alguma coisa para o Outubro Hispano-Americano e se sim, o que é que leram e o que é que acharam dessa mesma ou dessas mesmas leituras. Se não conseguiram, como é que eu ia dizer, ler nada para o Outubro Hispano-Americano, também me podem contar, não se preocupem que não fique de maneira nenhuma triste. Haverá outras oportunidades para vocês participarem neste projeto ou noutro projeto qualquer que existe aqui no cantinho, mas já sabem, eu fico sempre à espera que vocês partilhem, neste caso, aquilo que leram ou aquilo que não conseguiram ler para o meu projeto aí embaixo nos comentários. Agradeço-vos imenso, mando-vos um beijinho muito, muito grande e fico mesmo à espera desses comentários, dessa partilha, dessas recomendações, de tudo aquilo que esteja relacionado com o vosso mês de outubro e, neste caso, em particular, com a vossa participação ou não no projeto Outubro Hispano-Americano. Muitíssimas gracias! Agora, falando-vos daquilo que foram as leituras feitas cá em casa durante o mês de outubro e falando daquilo que foram as minhas leituras, mais uma vez não consegui cumprir a minha TBR, já começa a ser um habitué. Houve 2 desistências e houve uma obra que eu li e que não estava nos planos e que veio substituir outra que essa sim estava nos planos. Já falarei disso um bocadinho melhor mais para a frente. Para além das 2 desistências, é óbvio que eu continuei com a biografia do Nandinho, não é? Ela ainda continua comigo desde junho. Sim, eu acho que isto vai andar comigo meio ano nas mãos. Pronto, já avancei algo nesta mesma biografia, vou continuar a avançar durante o mês de novembro e durante o mês de dezembro. Só vos posso dizer que isto tem sido uma montanha russa de conhecimentos e de coisas assim estranhas que eu não fazia ideia que o Nandinho na sua vida tinha feito ou tinha pensado. Está a ser uma leitura muito, muito, muito interessante. Fico mesmo muito espantada com muita coisa que está aqui dentro. Depois, quando a terminar, sim, oxalá que ainda em 2024 eu contarei tudinho aquilo que foram as minhas expectativas e tudo aquilo que eu fiquei a saber do Nandinho com esta biografia e este verdadeiro calhamaço. Das 2 desistências que pautaram o mês de outubro, essas mesmas 2 desistências foram 2 obras que eu trouxe da Biblioteca da Terrinha de Literatura Espanhola. Pronto, não foi assim uma coisa que me tenha agradado, mas teve mesmo que ser, ou seja, não foram 2 leituras que me estavam a agarrar
e por isso mesmo, ainda por cima vindo da Biblioteca da Terrinha, eu mais facilmente desisto delas quando elas não me estão a agarrar. A primeira é uma obra que já está traduzida em português, a outra também, mas a outra já estava. Esta eu trouxe, como é que eu ia dizer, a edição original em espanhol da Biblioteca da Terrinha. Falo-vos de Las Hijas de la Criada, de Sonsoles Onega, deixo-vos ficar aí a capa. Tinha alguma curiosidade, por isso é que trouxe a obra comigo, não é? Tinha alguma curiosidade com ela, estava à espera de uma leitura de características históricas e drama familiar que me agarrasse. O mesmo não aconteceu porque a achei muito xoxa, muito morna, muito sem nada em particular que me agarrasse. Não me agarraram as personagens daquilo que eu li, não é? Não me agarrou a trama, achei tudo muito xoxo, muito previsível, muito morno, muito plano, de maneira nenhuma, no meu ponto de vista, merecedor do Prémio Planeta, mas pronto, quem sou eu para pôr em causa esse mesmo prémio e aquilo que faz com que uma obra ganhe esse mesmo prémio, mas para mim não funcionou, desisti porque, como eu vos disse, se eu fosse a resumir esta desistência, é tudo muito xoxo. Quanto à outra obra que também não consegui concluir, falo-vos de As Herdeiras de Aixa de la Cruz. Porquê que desisti desta obra? Porque esta, não por aquilo que ela até poderá ter de muito interessante, que até poderá ter para quem gostar do género, mas para mim, logo as primeiras páginas me deixaram assim com aquelas comichões todas que se ativam quando eu começo a ler algo que ou é muito sobrenatural, ou é muito fantasioso, ou é assim muito estranho, e tudo que da minha personalidade cética começa logo a lançar sinais de alerta. Não deu para mim, achei a obra muito estranha daquilo que eu li, que foi pouco, ainda foi menos do que eu tinha lido de Las Hijas de la Criada, mas achei tudo muito estranho e muito sobrenatural, e então não deu de maneira nenhuma para que eu continuasse a ler a obra. Falando-vos agora das 5 obras que eu li sim em outubro e concluí. 4 delas foram para o Outubro Hispano-Americano e uma delas foi a tal que veio da Biblioteca da Terrinha e que é de uma autora portuguesa. Essa vou deixar para o final deste meu balanço pessoal. Vou começar por falar daquelas que foram as leituras que eu fiz para o Outubro Hispano-Americano. A todas elas eu dei um 9 em 10. Começo por dizer-vos, todas elas foram espetaculares, maravilhosas, mas todas elas tiveram alguma coisa que me impediu de lhes dar a nota máxima. Estou a enganar-vos, já estou a dizer que a 3 delas eu dei um 9 em 10, à quarta não dei e já dela falarei. Mas das 3 primeiras que eu li, a todas elas eu dei um 9 em 10, foram obras mesmo espetaculares. Mas houve em todas elas alguma coisa que me impediu de dar a pontuação máxima. Começo por aquela que foi a minha segunda leitura de Leonardo Padura, este autor cubano que eu conheci com O Homem que Gostava de Cães e que, se não estou enganada, eu li há 2 anos atrás. Esta então foi a segunda leitura que eu fiz deste autor e mais uma vez foi de todas as leituras que eu fiz durante o mês de outubro aquela que me ocupou mais tempo, porque é uma obra muito extensa, é uma obra que tem mais de 500 páginas e é uma obra que vive de uma mancha gráfica muito compacta, como vocês conseguem ver. Para além disso, é uma obra que tem um ritmo lento, não é uma obra que se leia assim com rapidez, não, é uma obra que tem uma pesquisa exaustiva, do mais exaustiva que vocês possam pensar. É uma obra que vive de um trabalho mesmo minucioso de pesquisa da parte do autor e é uma obra extraordinária, uma obra que, mais uma vez, tal como aconteceu com O Homem que Gostava de Cães, parte de factos e personagens e pessoas reais e que depois mistura com factos e personagens ficcionados.
é assim uma coisa que Leonardo Padura, começo eu a perceber, me faz maravilhosamente bem, de forma exímia e que me apaixona. É certo que é uma obra que tem um ritmo lento, é uma obra que eu li desde o dia 5 de outubro até o dia 18, e é uma obra que... como é que eu hei de explicar? Para mim é uma obra-prima. Sei que pode não ser para todas as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que gostam de obras com um ritmo rápido. Esta não é. O Homem que Gostava de Cães também não o é. Das outras de Leonardo Padura não posso falar porque ainda não as li. Mas são obras então com um ritmo lento, são obras que nos trazem muita informação histórica, são obras que nos trazem vários tempos e são obras que nos trazem várias personagens nesses mesmos tempos. Nós nesta obra vamos ao século XVI, vamos à época da Segunda Guerra Mundial e finais da Segunda Guerra Mundial e vamos ao início do século XXI. E vamos, nesta obra em particular, vamos estar perante, enquanto o Homem que Gostava de Cães se debruçou sobre a história da Rússia, sobre a história do comunismo, sobre tudo aquilo que esteve por trás da Revolução Russa e de tudo o que aconteceu a posteriori dessa mesma Revolução Russa. Aqui nós vamos acompanhar muito daquilo que está por trás da história dos judeus, não só no século XX, mas também no século XVII, mais propriamente nos Países Baixos ou na Holanda. Vamos acompanhar aqui muita história relacionada com as perseguições aos judeus e tudo aquilo que está por trás desta religião que eu conheço, do pouco que vou lendo, mas da qual não tenho um conhecimento muito vasto. É uma história que parte de um acontecimento verídico, de um acontecimento associado a um navio onde viajavam 900 judeus fugidos da Alemanha. Passou vários dias ancorado no porto de Havana à espera da autorização para desembarcar. A autorização essa que nunca apareceu e que fez com que o navio regressasse à Alemanha e e a vida desses mais de 900 judeus, ou 900 judeus, tivesse um final trágico, muitas vezes nos campos de extermínio. É este ponto de partida que nós temos e depois tudo o que está aqui está associado a este ponto de partida e a personagens fictícias de uma família judia e também a personagens gentias, ou seja, não judias, que vão estar em contacto com estas personagens judias. É uma história que eu poderia estar aqui muitos minutos a falar sobre ela, porque ela bem o merecia. E é uma história que me rendeu mais uma vez a Leonardo Padura, que me fez perceber o quanto este autor cubano faz um trabalho exímio de investigação e que aproveita muito bem esse lado verídico e o mistura na perfeição com um lado ficcionado. É mesmo muito bom, eu adorei, e aquilo que mais me agarrou nesta obra foi sobretudo eu ter conhecido aquele que é, quiçá, o protagonista mais recorrente das obras de Leonardo Padura, que é Mário Conde. Nunca tinha lido nenhuma obra protagonizada por este ex-policial, mas ele aparece aqui como um dos grandes protagonistas da obra e eu apaixonei-me, rendi-me mais uma vez àqueles ares cubanos, rendi-me mais uma vez à história atribulada e conturbada do século XX e princípios do século XXI cubanos. Essa foi a parte que mais me agradou, essa parte cubana é sempre aquela que mais me agrada. Adorei também a maneira, como eu já disse, que Leonardo Padura mistura a parte verídica com a parte ficcional. E aquilo que menos me agradou foi a parte da obra que se centra no século XVII. Achei que se arrastou um bocadinho demasiado e que fez então com que esta obra tivesse sido uma leitura espetacular, mas que não conseguisse chegar ao 10 em 10, por esse lado mais denso
e mais descritivo e mais arrastado do século XVII, e que eu acho que tem o seu propósito nesta obra, como não, tem um propósito muito, muito importante para nós percebermos muito daquilo que acontece em anos vindouros, ou seja, no século XX e inclusive no século XXI, mas achei que se arrastou demasiado, que não deveria ter se arrastado tanto, que não deveria ter ocupado tantas páginas. Mas mesmo assim foi uma leitura fabulosa à qual eu dei o 9 em 10 e que recomendo vivamente, mas alerto, não é uma obra que se leia rapidamente, não é uma leitura fácil, é uma obra densa, não só graficamente, mas também pela sua trama, mas que vale muitíssimo a pena para quem, como eu, gosta disso e aguenta bem com isso. A segunda obra que eu li para o projeto Outubros Pan-Americano foi de uma autora chilena e falo-vos de Limpa, de Alia Trabuco Theran, esta autora chilena que eu não conhecia, que sei que tem mais uma obra publicada, não sei exatamente como é que ela se chama, mas esta obra fez o seu sururu quando foi publicada. Eu só li agora, lia rapidamente, lia desde o dia 20 ao dia 23 de outubro. Ela foi publicada em 2023 cá em Portugal e lembro-me que houve muita gente que amou esta obra. Falo-vos da Dora Silva, do canal Livros à Lareira com Chá, falo-vos, por exemplo, da Sofia do ensaio sobre o desassossego da página do Instagram. Houve muita gente que amou esta obra e eu junto-me a essas pessoas. É uma obra dura, é uma obra que escarafuncha, sim, escarafuncha toda uma desigualdade social que existe no Chile e não só, porque nós temos aqui uma protagonista que é uma empregada de limpeza, uma empregada interna numa casa de uma família burguesa, de uma família bem estabelecida na sociedade. É uma empregada então interna que vai conhecer, como é óbvio, todos os podres daquela família, e que se vai sentir muitas vezes invisível, mais um adorno naquela casa, alguém que limpa tudo aquilo que é sujo e podre, literalmente na casa desta família, e vamos conhecê-la muito bem, vamos ter, pelo menos eu tive, assim, sentimentos contraditórios com esta Estela. Sim, vamos sentir muitas vezes coisas contraditórias em relação a ela. Vamos perceber o porquê dela estar em Santiago de Chile, porque que ela aceitou este trabalho, porque que deixou para trás a sua mãe, o porquê de ter tomado esta decisão. Vamos ter, assim, conhecimento de tudo aquilo que ela nos vai dando sobre si e sobre os seus patrões. E, como eu disse, vamos tendo sentimentos muito contraditórios face àquilo que ela é e face àquilo que os outros fazem dela, de alguém, pronto, que está ali apenas para limpar o que é sujo. E vamos ter uma narrativa que abre de uma forma que me fez lembrar como abre o Túnel de Ernesto Sábato, esse autor argentino, e essa obra do século XX e que é quase um clássico da literatura mais recente argentina. A maneira como a obra abre fez-me lembrar o Túnel, a maneira como ela é e nos chega, não é? A narrativa como ela nos chega fez-me lembrar muito, muito o Túnel. E também há aqui coisas que me fizeram recordar o Canção Doce de Leila Slimani. Não exatamente nos mesmos moldes, a trama não é exatamente nos mesmos moldes, com tudo aquilo que acontece em Canção Doce, mas aqui há muito que me fez lembrar Canção Doce, há muito que me fez lembrar o Túnel de Ernesto Sábato. Há muita coisa aqui que nos chega, como eu já disse, com um tom muito duro, muito cru, muito sórdido, muito visceral, mas também há aqui um lado que fez com que eu chegasse às lágrimas por causa desta criada, desta Estela, e de uma relação que ela
estabelece com um animal. Essa relação foi, quiçá, aquilo que mais mexeu comigo nesta obra, por muito que o outro lado duro e visceral também tivesse mexido. Gostei mesmo muito, muito, muito. Quero continuar a ler esta autora. Aquilo que eu menos gostei, ou aquilo de que eu menos gostei, foi o final. Eu gosto de finais abertos, mas este considerei-o demasiado aberto. Havia muita coisa que eu queria saber e que não consegui saber, e mesmo a própria protagonista merecia que nós percebêssemos o que é que lhe iria acontecer. Foi uma leitura muito dura, mas que eu recomendo vivamente, porque é uma obra que tem muita coisa para agarrar o leitor. A leitura faz-se muitíssimo bem, o ritmo é rápido, há muitas respostas que nós queremos ter e que nos faz avançar na leitura para saber essas mesmas respostas. E é o que eu vos digo, é um novo nome na literatura chilena que vale muitíssimo a pena conhecer e querer saber mais sobre. Gostei mesmo muito, dei-lhe um 9 em 10 e vale muitíssimo a pena. A seguinte obra que eu li para o Outubro Hispano-Americano levou-me à Colômbia e levou-me a esta nova autora, esta Lorena Salazar Masso, esta autora que nasceu em 1992, ninguém nasce em 1992 e escreve uma coisa tão bonita como esta ferida cheia de peixes. Fui à Colômbia, fui conhecer um rio que eu não sabia que existia, sou sincera, é o rio Atrato, que pelo seu tamanho é o rio mais caudaloso do mundo, porque é um rio pequeno, mas é um rio que pela sua dimensão é o mais caudaloso do mundo. E é um rio que nós vamos conhecer numa jornada entre uma mãe e um filho. Um rio que eles vão descendo, uma mãe que não é a mãe biológica deste filho, uma mãe da qual nós não sabemos o nome, um filho do qual nós não sabemos o nome, mas o que sim sabemos, o que sim nós nos apercebemos é desta relação umbilical, por muito que este filho não tenha saído das entranhas desta mãe, uma relação umbilical, uma relação quentinha, uma relação aconchegante, uma relação próxima entre esta mãe e este filho, e uma relação que está a ser posta à prova nesta jornada, nesta descida do rio, e que nós vamos percebendo à medida que a jornada, à medida que a viagem avança, o porquê de estar a ser posta à prova. Nós não percebemos logo isso no início da trama, vamos perceber só mais lá para a frente, à medida que a viagem vai avançando, à medida que esta mãe vai falando e vai confidenciando com uma senhora que se senta ao seu lado e que se apercebe de que esta mãe tem uma luta interna muito grande dentro de si. É à medida que esta viagem vai avançando e à medida que esta mãe vai confidenciando essa luta que ela leva dentro de si, que nós vamos percebendo o porquê desta jornada e que nós vamos percebendo a angústia tremenda que esta mãe tem e que não quer partilhar com o seu filho, não quer fazer com que ele também se sinta angustiado, que ele só desfrute da viagem, por muito que ele se canse da mesma e que esteja sempre a perguntar, como todas as crianças perguntam, mas quando é que nós chegamos? É uma viagem muito difícil para quem é mãe, mesmo que não seja uma mãe biológica, é uma viagem muito difícil, que nos chega num relato muito íntimo, muito bonito. O estilo do autor é lindíssimo, chega-nos então através desse estilo belíssimo, lindo, íntimo, chega-nos tudo isto e chega-nos também, mais uma vez, a triste realidade colombiana, toda aquela turbulência que nós conhecemos porque tantas vezes apareceu na televisão e nas notícias, tudo está aqui interligado e no final da viagem nós continuamos angustiados como está esta mãe, percebemos que a angústia não é só dela e
o final da viagem, para mim, deveria ter terminado mesmo com o final da viagem, ou seja, com o reencontro que acontece no final da viagem. E a autora quis terminar esta viagem de outra forma, e essa forma como ela terminou a viagem, para mim, foi aquilo que não foi o mais adequado, porque eu acho que esta viagem umbilical, esta viagem sentimental, esta viagem de filho e progenitora, era matéria suficiente para que esta obra fosse uma leitura excelente, de pontuação máxima. A maneira como a autora a quis terminar, trazendo para o desenlace da obra um acontecimento verídico, achei que foi forçado. Posso estar completamente enganada e, aliás, não sei se toda a gente partilha desta minha opinião, toda a gente que já leu esta obra, mas achei o final forçado. Achei que não havia necessidade de ter juntado esta viagem àquilo que está baseado num acontecimento verídico. Achei que não havia necessidade, achei que a viagem desta mãe e deste filho era matéria suficiente para que esta obra fosse um 10 em 10. E só por isso é que não lhe dou a pontuação máxima. Mas recomendo vivamente que vocês conheçam esta autora, esta nova voz na literatura colombiana, porque é uma literatura, é uma obra difícil, é uma leitura difícil, era isso que eu queria dizer, é uma obra dura, que mexe muito connosco, mas que vale muitíssimo a pena, ok? 9 em 10 e foi uma leitura maravilhosa. A última leitura que eu fiz para o Outubro Hispano-Americano foi A Grande Desilusão. Eu há bocado estava a dizer-vos que a tudo dei o 9 em 10, não dei. É esta obra que, quiçá, era aquela para a qual eu tinha mais expectativas, foi a desilusão do mês de outubro e uma das desilusões do ano. Falo-vos de Oculta, de Héctor Abad Faciolince, deste autor que há uns anos atrás, me proporcionou uma das melhores leituras da minha vida, e falo-vos de Somos o Esquecimento que Seremos. Este autor, nesta obra, desiludiu-me bastante, não lhe dei uma nota muito baixa, dei-lhe um 7 em 10, já vos digo, porque há coisas aqui que me agradaram, mas aquilo que eu encontrei em Somos o Esquecimento que Seremos, que é uma obra de não ficção, uma obra de memórias, eu estava à espera de encontrar aqui. E não encontrei, porque a trama é interessante, tinha muito pano para mangas, mas a forma como o autor a desenrola e a desenvolve, e sobretudo a forma como ele criou as personagens e como faz com que elas se desenvolvam ao longo da trama, isso foi aquilo que mais me desiludiu. Adorei voltar à Colômbia, adorei voltar a conhecer mais pormenores daquilo que é a história do século XX colombiano, século XIX e século XX colombiano. Adorei conhecer toda a região de Antioquia, onde está Medellín e outras cidades e lugares mencionados nesta obra. Adorei conhecer as tradições, as comidas colombianas, mas a trama e as personagens não me conquistaram. Senti que a obra se arrastou, senti que há muita coisa aqui que se repete e senti que as personagens são algo estereotipadas e que mereciam, da parte do autor, muito mais cuidado para que essas mesmas personagens nos apaixonassem, pelo menos a mim me apaixonasse de uma forma muito mais intensa do que aquilo que aconteceu. Achei-as pouco, não é pouco, é bastante estereotipadas, algo clichês, e muito do que está aqui se repete e eu acho que não deveria ter se repetido. Pronto, foi um 7 em 10, foi uma desilusão e foi assim que eu concluí o meu Outubro Hispano-Americano. E agora vou fazer aqui uma pausa porque ainda tenho muito que falar sobre a minha última leitura e as leituras do meu marido. Então, até já. Quase 30 minutos para falar de 4 leituras que eu fiz e ainda nem acabei o meu balanço mensal.
Espero que vocês se mantenham ainda por aí, porque a minha última leitura, não foi a última leitura que eu fiz durante o mês de outubro, mas a última da qual eu vos quero falar foi, sem dúvida alguma, a melhor leitura que eu fiz durante o mês de outubro e uma das melhores leituras que eu fiz durante 2024. O ano ainda não terminou, mas eu já vos posso dizer que vai estar no top das minhas melhores leituras de 2024. Não foi para o Outubro Hispano-Americano, foi sim, aproveitei-a para participar no projeto da Dora Autores Contemporâneos PT, porque é de uma autora portuguesa chamada Carmen Garcia e é da sua obra A Última Solidão que eu vos quero falar agora para concluir aquilo que foi o meu outubro de 2024, ou seja, as minhas leituras de outubro de 2024. Eu já queria há muito tempo trazer esta obra da Biblioteca da Terrinha para lê-la. Ela estava sempre reservada, estava sempre emprestada a outros leitores. E agora eu percebo o porquê dela estar sempre emprestada. Porque é uma obra de não ficção, é uma obra que junta relatos de velhotes que a autora, que é enfermeira e que é enfermeira geriátrica, não sei se é assim que se diz, ou seja, essas enfermeiras e enfermeiros que tratam de velhotes, sobretudo em lares de terceira idade, são relatos que ela juntou nesta obra de pessoas que já não estão, como ela diz na introdução, fisicamente entre nós, mas que merecem que nós as conheçamos, que merecem que nós tenhamos um bocadinho de contacto com elas, nem que seja através de um livro. Esta obra é aquilo que é uma pura constatação e que nós sabemos, por muito que fechemos os olhos, que hoje em dia a sociedade trata muito mal aqueles que são os nossos velhotes, aqueles que têm tanto para nos dar, aqueles que têm uma experiência vastíssima de vida e aqueles que, pronto, que já não estão nas melhores condições físicas, já não estão nas melhores condições mentais e que por isso mesmo muitas vezes são abandonados em lares de terceira idade. Em lares de terceira idade, em corredores de hospitais, em casa, sozinhos, sem que ninguém os visite durante muito tempo. É essa constatação duríssima e sofrida que nós temos nesta obra, mas ao mesmo tempo é uma homenagem da parte da autora a estes velhotes com quem ela estabeleceu contacto em algum momento da sua vida e que ficaram com ela e que ela quis que também ficassem connosco. E ficaram comigo, como não? É uma obra que me marcou muitíssimo. Vocês sabem que me marca sempre muito qualquer história que esteja relacionada com velhotes. E esta não foi exceção, ainda por cima sendo de não ficção. E eu chorei imenso, chorei baba e ranho com estes relatos. Fiquei completamente sufocada de dor e de angústia e de tristeza perante tudo aquilo que eu fui lendo. E por todas estas razões e porque eu me apaixonei por todos estes velhotes, sobretudo pela Antónia, pelo João, pela Rosa, pelo Hildo, pelo Rui, pela Vitória e pelo Chico. Estes foram aqueles que mais me agarraram, mas todas as histórias me marcaram, todas elas tiveram um impacto muito grande em mim e foi uma leitura extraordinária, por muito que me tivesse feito sofrer, por muito que me tivesse feito chorar baba e ranho. Foi uma leitura fabulosa que eu quero mesmo ter nas minhas estantes, porque tudo aquilo que eu leio que não é meu, que me chega emprestado e que tem o impacto que teve esta obra em mim, eu tenho que ter fisicamente cá em casa. Eu vou ter que comprar esta obra de qualquer forma, em algum momento, porque ela tem que estar nas minhas estantes. E eu rogo-vos para que vocês a leiam. É uma obra que faz-nos sofrer muito, é verdade, é uma obra que mexe muito com as nossas emoções, que mexe muito com aquilo que nós sabemos que, de forma inconsciente ou não, fazemos aos nossos velhotes, mas é uma obra que merece. Estas personagens todas, estas pessoas todas que habitam esta última solidão, merecem que vocês a conheçam. Não sei se está aí alguém desse lado que já leu esta obra, se estiver, que
partilhe comigo, por favor, aquilo que a mesma lhe trouxe, se foi toda esta amálgama de emoções que me trouxe a mim, que me diga, por favor. Foi um 10 em 10, foi a melhor leitura que eu fiz ao longo de outubro e foi, de certeza absoluta, uma das melhores leituras que eu fiz e vou fazer em 2024. Falando agora das leituras do meu marido, ele também leu esta última Solidão e tocou, aliás, leu a primeiro do que eu e disse-me logo que eu ia precisar do pacote de livros à minha beira, à minha volta, porque eu iria sofrer horrores. A ele também lhe marcou muito esta obra, deu-lhe um 10 em 10 e por isso somos dois cá em casa que recomendam sem reservas esta última Solidão de Carmen Garcia. Falando agora das outras leituras que ele fez, que foram mais 3, deixem-me ver aqui. Ele fez 2 leituras no Cubo e fez então a leitura da última Solidão e fez uma leitura de uma obra física que eu já vos mostro daqui a bocadinho. No Cubo leu O Anjo de Varsóvia, de Lia Camp. Deixo-vos ficarem a capa, mais uma obra associada à Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem que é, se não é a maior obsessão do meu marido, é uma das suas maiores obsessões. Leu-a, eu também acho que é uma obra de características de caráter de não ficção. Eu não li, mas ele adorou e deu-lhe um 10 em 10. Não sei se alguém, eu acho que a Fatinha do Abrir o Livro também leu esta obra e gostou muito. Se houver aí alguém desse lado que a tenha lido e que queira corroborar e complementar aquilo que eu estou a dizer sobre esta leitura, que o faça aí embaixo nos comentários, ok? Leu também A Mulher do Oficial Nazi, também no Cubo, de Edith Beer, e deu-lhe um 9,5 em 10. Também é uma obra associada à Segunda Guerra Mundial. Não sei o que é que lhe faltou para o 10 em 10, mas foi mais uma excelente leitura que o meu marido fez durante o mês de outubro. A sua última leitura foi de uma autora que da qual nós os dois gostamos muito e eu ainda não li esta obra. Foi uma obra que nós lhe demos no Dia do Pai este ano e ele ainda não tinha pegado nela, não sei como, só agora é que lhe pegou, mas adorou. Falo-vos de As Mulheres, de Christine Hanna. Sei que esta obra nos leva à Guerra do Vietnã, mas não quero saber. Percebi que ele andou, à medida que ia lendo, a pesquisar muita coisa na internet sobre a guerra e sobre outras coisas que poderão estar por aqui. Foi mais uma vez uma leitura que o preencheu de Christine Hanna, deu-lhe um 10 em 10 e deixou-me ainda com mais vontade de ler esta obra. Não sei a quando é que o farei, mas um dia destes eu chegarei a ela. Foram então assim estas as leituras que nós fizemos cá em casa durante o mês de outubro. Mais uma vez um vídeo gigantesco, desculpem, não é? Não sei se continuam ainda por aí, digam-me, contem-me tudo daquilo que acharam das nossas leituras, se ficaram curiosos, com a pulga atrás da orelha com alguma delas. Contem-me tudo, se já fizeram alguma destas leituras também deixem em baixo aquilo que acharam das mesmas. E já agora, porque não, mais além daquilo que eu já vos pedi sobre o outubro hispano-americano, se fizeram alguma leitura excelente durante o mês de outubro, contem-me tudo aí também, recomendem-nos alguma obra para mim, alguma obra para o meu marido, alguma obra para o meu filhote, contem-me tudo aí em baixo, ok? Já sabem que eu vos agradeço imenso. Um beijinho muito, muito grande e vemo-nos num próximo vídeo que eu espero que não seja tão grande como este. Beijinhos!